Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus, e então oraremos juntos. A Bíblia diz em Isaías 5:20: Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que trocam as trevas pela luz e a luz pelas trevas, que trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. A palavra ai carrega um peso muito grande. Na linguagem de hoje, poderíamos traduzi-la como cuidado, grande tristeza está por vir, ou um desastre se aproxima. É a forma de Deus dizer: tenha muito cuidado quando seu coração começar a mudar os limites entre o certo e o errado, porque quando isso acontece, quando começamos a redefinir a verdade para se adequar aos nossos desejos, isso não é apenas perigoso, é mortal. Veja bem, uma das maiores tragédias da vida não é quando as pessoas fazem o mal, mas quando fazem o mal e o chamam de bem. Quando nossa consciência fica tão adormecida, tão dessensibilizada, que já não sentimos mais convicção pelo pecado, mas começamos a justificá-lo ou até mesmo celebrá-lo. Esse é o mundo em que vivemos hoje. A cultura nos diz para sermos tolerantes com tudo, aceitar qualquer coisa, celebrar a verdade de cada um, mesmo quando ela contradiz diretamente a palavra de Deus. Somos ensinados que amar significa concordar, que graça significa silêncio e que convicção significa julgamento. Mas Deus nunca nos pediu para nos curvar à opinião popular. Ele nos chamou para permanecermos firmes na sua verdade. A palavra de Deus não evolui com a cultura. Ela não se adapta às preferências humanas ou às tendências. O que Deus chamou de pecado no princípio ainda é pecado hoje. E o que Ele chamou de santo ainda é santo por mais impopular que essa verdade se torne. Então, enquanto o mundo te diz, não tem problema, é só uma vez, relaxa, você só vive uma vez, ou você merece isso, Deus te lembra com firmeza: o salário do pecado é a morte. E isso não é só morte física, é morte espiritual. Uma separação da paz, um afastamento da presença de Deus. O mundo diz: eles te feriram? Se vingue. Não perdoe. Eles não merecem. Fale sua verdade. Viva sua verdade. Mas a palavra de Deus nos chama a um padrão diferente. Romanos 12 nos diz para não retribuir o mal com o mal, mas sim vencer o mal com o bem. Isso significa que não devemos espelhar o comportamento de quem nos feriu. Não devemos descer ao nível da amargura, da vingança ou do egoísmo. Ao invés disso, devemos nos tornar mais parecidos com Jesus, mesmo que isso nos custe algo. O mal nem sempre é barulhento ou evidente. Muitas vezes, ele chega silenciosamente, em forma de fofoca disfarçada de preocupação, orgulho disfarçado de autoestima, concessões disfarçadas de gentileza. E se não tivermos cuidado, começamos a misturar os limites, tolerar o que antes rejeitávamos, justificar o que Deus chama de perigoso, até que nos tornamos insensíveis. Por isso, é tão importante examinar o nosso próprio coração. Provérbios 6, 12, 15 descreve a pessoa que causa problemas, divide, mente, zomba e engana os outros. Diz que uma vida assim termina em ruína, não porque Deus é cruel, mas porque essa pessoa recusou a correção. Então pergunte a si mesmo: minhas palavras edificam ou destroem? Eu falo a verdade mesmo quando é desconfortável? Ou digo apenas o que as pessoas querem ouvir? Estou carregando amargura, inveja ou mágoas que ainda não entreguei a Deus? Às vezes, as maiores batalhas são travadas silenciosamente, dentro dos nossos próprios pensamentos e intenções. O diabo nem sempre bate a porta com uma tentação óbvia. Às vezes, ele vem através da amargura que parece justificada, do sucesso que alimenta o orgulho ou do conforto que leva à complacência. É por isso que precisamos permanecer ancorados na palavra de Deus. Precisamos da sua verdade para mostrar onde nos desviamos. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela corta a superfície e revela o que realmente está acontecendo dentro de nós. E aqui está a parte mais linda.
Se você está se sentindo convencido agora, se vê algo em seu coração que não está alinhado com Deus, você não precisa fugir dele. Pode correr para ele. Ele está esperando para te restaurar. Você não está longe demais. Seu coração não está duro demais. E sua história ainda não terminou. Deus pode transformar o amargo em doce novamente. Ele pode iluminar os cantos que você tem escondido. Pode te dar força para dizer não ao pecado e graça para recomeçar. Mas tudo começa com a verdade, com a coragem de chamar o pecado pelo que ele é, com a humildade de dizer, Senhor, muda-me, com o desejo de viver não pela aprovação dos homens, mas pela palavra de Deus. Que isso seja um despertar. Deus não nos adverte para nos assustar. Ele nos adverte porque quer nos proteger. Ele sabe o preço do pecado, sabe como ele danifica nossos corações, nossos relacionamentos, nossa paz. E ele quer algo melhor para você. A verdade nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena porque ela leva à liberdade. E essa liberdade só é encontrada em Jesus Cristo. Se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Deixe ele te purificar, te renovar e te conduzir de volta à luz dele. Porque em um mundo que constantemente redefine o certo e o errado, há apenas um fundamento que nunca muda: a palavra de Deus. Que sua vida seja construída sobre ela, que seu coração seja moldado por ela, e que seus passos sejam guiados por aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Querido Pai Celestial, eu ouvi tua palavra. Eu ouvi o teu alerta em Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. O Senhor não está falando apenas com uma geração rebelde lá fora. O Senhor está falando com corações como o meu, com qualquer um que já tenha comprometido a verdade em troca de conforto. Com qualquer um que já tenha suavizado a convicção para agradar a multidão. Com qualquer um que já tenha sussurrado para sua própria alma, isso nem é tão ruim assim, enquanto ignorava o clamor silencioso do Espírito Santo dentro de si. E por isso, eu confesso diante de ti agora, Pai. Confesso que pequei. Confesso que permiti coisas em minha vida que não refletem o Senhor. Confesso que às vezes tolerei o que o Senhor chamou de mal. Confesso que inventei desculpas para meus pensamentos, minhas ações e meu silêncio. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que ri do que entristece o teu coração. Perdoa-me pelos momentos em que ignorei a convicção e chamei isso de liberdade. Perdoa-me por medir meu comportamento pelos padrões do mundo, em vez da tua santa palavra. Perdoa-me por desejar me encaixar mais do que desejar me separar. Perdoa-me por acreditar na mentira de que a santidade é opcional. Jesus, agora eu sei que o pecado não é apenas rebelião. É veneno, é engano. Ele sussurra suavemente, mas leva à destruição. Endurece o coração, escurece a mente, e se eu não estiver atento, posso ser conduzido ao erro por 1000 pequenos compromissos. Então, eu clamo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor infalível. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço o meu pecado. Eu o vejo agora mais claramente do que nunca. Sinto o peso dele. Ele está sempre diante de mim e não posso me esconder. E mesmo que outros me aplaudam e a cultura aprove, tu vês a verdade do meu coração. E tu, Senhor, estás certo quando me julgas. Eu fui pecador desde o momento em que respirei pela primeira vez. Mas mesmo assim, o Senhor desejava fidelidade. Mesmo nos lugares secretos, o Senhor me chamava à sabedoria e à santidade. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e serei mais branco que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Faz os ossos que esmagaste exultarem. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto. Senhor Jesus,
Eu preciso de ti porque sozinho vou cair de novo. Sozinho eu vou escolher o pecado de novo. Sozinho eu vou justificar as mesmas coisas das quais o Senhor veio me libertar. Mas contigo há esperança, contigo há poder, contigo há um caminho de justiça que conduz à vida e à paz. Eu não quero mais caminhar na beira das trevas. Não quero mais flertar com as coisas que o Senhor morreu para destruir. Eu não quero viver morno. Eu quero ser completamente teu. Então eu te peço, enche-me com o teu espírito, capacita-me por dentro, queima em mim tudo o que não te honra, purifica-me com fogo santo. Ensina-me a odiar o que tu odeias. Ensina-me a amar o que tu amas. Dá-me fome por justiça, por integridade, por santidade. Que meus olhos estejam fixos em ti, não nas tendências, não na aprovação, não na conveniência, mas em ti. Que meus ouvidos estejam treinados para ouvir a tua voz acima do barulho. Que minha boca esteja cheia de verdade e graça. Que minhas mãos sejam limpas. Que meu coração seja humilde. Que meus pés caminhem pela vereda estreita que conduz à vida. Guarda-me, Senhor, de um coração endurecido. Não permitas que o pecado me entorpeça. Não deixes que a rotina apague minha paixão. Não deixes que o compromisso com o erro crie raízes. Pai, eu sei que há um inimigo que quer me anestesiado, que me quer distraído, confortável e desconectado da verdade. Mas eu te pertenço. Sou coberto pelo sangue de Jesus. Sou selado pelo Espírito e não me renderei às trevas. Tua palavra diz em Tiago 4:7: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então agora eu me submeto. Deixo de lado meu orgulho. Deixo de lado minhas preferências. Deixo de lado meus pecados secretos. Deixo de lado minha máscara e resisto ao diabo. Resisto à tentação. Resisto ao apelo do mundo. Não por força própria, mas porque eu já provei da doçura da tua presença. Já conheci a alegria de estar limpo diante de ti. Já experimentei a liberdade da santidade, e eu quero isso novamente. Tu és meu auxílio, Jesus. Tu és minha defesa. Tu és aquele a quem eu corro, a quem eu clamo, aquele que nunca me rejeita. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua paciência. Seja glorificado em mim, Jesus. Que minha vida reflita a tua santidade. Que meu coração reflita a tua misericórdia. Que meus dias sejam marcados pela tua verdade. Obrigado por ouvir minha oração. No nome poderoso e maravilhoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração abençoou você, escreva a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal Graça e Propósito para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui no YouTube e em todo o mundo, possam se unir a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.